Olá pessoal, nesse vídeo aqui, o número 3 aqui, a gente vai estar dando uma estudada, uma analisada na formação de padrões. Tá? É quando a gente verifica que alguns candles começam a formar um determinado padrão que, pelas análises, pelos acompanhamentos, a gente percebe que eles vão se repetindo de tempo em tempo. Tá? Então, normalmente, a formação de padrões é quando o mercado, ou alguma parte do mercado, começa a tomar algumas atitudes de maneira sutil com um determinado objetivo. A formação do candle, né, ela já torna a visualização bem mais prática, assim, e fácil de você identificar os movimentos do mercado. E com o passar do tempo, assim, isso aí vai tornando-se cada vez mais rápido você conseguir fazer essa leitura. Agora, um outro fator muito interessante é o seguinte, que conforme vai se formando os candles, eles também acabam formando um determinado padrão, que mostra claramente, às vezes, um momento de reversão, de continuidade, ou até mesmo uma indecisão daquela direção atual do mercado. Às vezes está num momento de alta tal, e você começa, pelo conjunto de candles que foram formados, você tem uma sinalização de uma possível reversão ou até de uma lateralização daquela situação. Tá? Então, os principais padrões que a gente consegue identificar o padrão de acumulação, o padrão de projeção, de distribuição e de regressão. Tem outros também que são um pouco mais esporádicos, mas você também vai, com o tempo, sabendo que eles existem, você vai conseguir enxergar os padrões de exagero, de exaustão e de indecisão, ok? No padrão de acumulação, projeção e distribuição seria mais ou menos esse padrão aqui. Ele faz uma situação de deixa eu só aumentar um pouquinho a linha para ficar mais fácil aqui para a gente visualizar. Então, por exemplo, ele vem fazendo um movimento de acumulação, depois ele faz um movimento de projeção, depois ele faz um movimento de distribuição, tá? E por fim ele faz um movimento de regressão, tá? Então, já o desagero, o que acontece? Você tem um movimento aqui e aí você tem um outro movimento aqui, tá? Só que esse movimento aqui acabou sendo caracterizado, porque houve, por exemplo, uma alta ou uma baixa, que no momento seguinte ele começa a fazer esse movimento aqui, ou seja, mostrando que esse candle aqui é considerado um movimento de exagero. Então, esse padrão aqui você consegue identificar como de exagero. Um outro ponto também, vou diminuir agora, tá? De exaustão, tá? É quando você começa a perceber, tá? A diminuição dos candles, né? Às vezes você dá uma baixada aqui, daqui a pouco volta a subir de novo, tá? Dá uma subida e ele não ele não ganha força para subida, ou às vezes também para descida. E por último, é aquele que o mercado acaba se lateralizando, né? Ele vai criando alguns candles aqui de neutro que a gente fala e acaba mostrando assim uma certa indecisão no mercado. Você não sabe se ele volta a subir ou se ele vai começar a cair, tá? O padrão de acumulação, o que seria, tá? Tanto você vai observando ali, conforme a formação dos candles, que na realidade o que está ocorrendo? Tá? Um determinado candle, ele começa, o movimento do mercado, ele começa a cair, cair, cair e tal. E aí de repente ele se vê que em determinados momentos ele sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, cai um pouco. E o que realmente está acontecendo nessa situação? É que os investidores eles já começam a perceber que aquela força, né, de queda está praticamente diminuindo. Tá? Então está abrindo uma probabilidade de uma reversão. E eles começam a se posicionar. Então, os compradores começam a comprar devagarzinho, tentando não assustar o mercado, tá? Tipo, fazer uma compra forte, fazendo como se fosse uma reversão já de imediato. Então eles começam a fazer a compra devagar. Então eles vão comprando, tipo, vamos dar um exemplo assim para ficar mais prático. O cara foi lá e comprou 10 mil ações, né? E aí
ela subiu um pouco. Então entrou uma força de compra, 10 mil ações, subiu um pouco. Só que quando ela subiu um pouco, logo em seguida ele foi vender os 5, ela deu uma quedinha. Aí ele voltou a comprar 10. O que ocorre? Ele comprou 10, vendeu 5, ele ficou com saldo de 5 naquela subida. Aí quando ele vendeu, ela deu a queda. Quando ela deu essa queda, ele foi e comprou novamente 10, então ele foi para 15. Quando ela subiu, ele foi e vendeu 5. E ele vai fazendo esse joguinho. Então ele não entra muito forte. Ele vai comprando de pouco e desfazendo de parte. Comprando de pouco e desfazendo de parte. Isso faz com que o mercado fique oscilando, né, como uma lateralização em uma determinada faixa de preço. Só que ao mesmo tempo, tá, esses compradores eles acabam acumulando, né, aquele ativo, de forma que na hora que realmente começar a ter um impulso, né, eles vão estar bem posicionados já, sem assustar o mercado. E o que ocorre muitas vezes é que os vendedores não percebem isso, né? O grupo, o exército de vendedores, eles não estão percebendo essa jogada. E quando eles começam a perceber, tá? É justamente a hora que começa a sinalizar aquela possível reversão, tá? Então, ao perceber a possibilidade de reversão da tendência, especialmente que nos últimos pontos você começa a ver uma entrada de volume maior, tá? Um candles maiores, através do indicador de volume você vê uma entrada de volume maior, então você começa a ter uma pressão compradora maior. Aí o que ocorre? Aqueles vendedores começam a comprar para fechar a posição, tá? E muitas vezes isso acaba acontecendo no pior momento, tá? Porque aí a pressão compradora vem forte e realmente é toda aquela mudança de tendência de baixa, tá, por uma alta. Especialmente se ela vier comprovada por um candle forte, tá, um candle de reversão. Então você vem lá no vários candles de baixa, de repente você tem um candle de alta forte e a partir dali ele começa a mudar totalmente a reversão naquele momento. Então a acumulação é isso, geralmente é feita num momento de queda. Quando você percebe que a queda está começando a perder força, eles começam a comprar devagarzinho, de modo que não assuste o mercado, né? Não faça um movimento brusco. Eles vão se posicionando, comprando de pouco em pouco, comprando e vendendo, mas sempre comprando 10, por exemplo, 10 mil e vendendo 5, comprando 5, vendendo 2, ou seja, sempre se posicionando. Eles mesmos fazem parte desse movimento de compra e de venda, só que sempre a compra maior do que as vendas. E ao final do período, quando realmente a força da venda, especialmente os vendedores retardatários, lá, os que ficaram por últimos, perceberem que acabou, a partir dali não compensa mais fazer venda, eles começam a recomprar para fechar a posição, aí se juntam com os reais compradores e isso torna-se uma pressão compradora forte, fazendo toda a reversão naquela tendência de baixa. Com o término desse padrão de acumulação, né, aí a gente começa a perceber que existe uma projeção, tá? Começa a surgir um corpo grande, né, um candle com corpo grande, indicando que começa a acelerar aquele movimento, aquela nova tendência, que seria uma tendência de alta, tá? E vai fazendo com que o preço comece a subir cada vez mais. Tá? Especialmente quando você começa a ver os fechamentos, ou seja, sombras superiores cada vez menores, né? Então a gente vai vendo toda essa força e vai empurrando. E aí também que a gente costuma chamar de efeito manada, né? Ou seja, muita gente que ficou aguardando, né? Que eu falei lá no início desse projeto, estuda passado para ver um resultado no futuro, mas você tem que agir no presente. Então tem muita gente que espera o futuro acontecer para poder atuar. Tá? Então tem aqui que espera realmente acontecer aquilo que eles estudaram no passado para começar a atuar. É o famoso efeito manada. E aí eles começam a entrar e isso vai acelerando, fortalecendo cada vez mais o movimento, fazendo com que ele suba. Então essa é a chamada projeção. Tá? Algo que é muito importante é que o fechamento do candle sempre esteja próximo, tá, do preço máximo. Tá? Então, se ele é positivo, ele tem que fechar lá em cima, né, próximo da máxima. Se é um movimento de baixa, ele tem que fechar lá embaixo, perto da mínima.
tá? Isso é o que a gente pode chamar, assim, esse candle de corpo grande, de um candle de força, que realmente ao mostrar um candle grande, um candle de força, a gente volta também ao que nós falamos no vídeo passado, é um candle de convicção, ou seja, que realmente existe uma determinação forte naquela direção do mercado atual. Feito esse movimento, né, havia uma tendência de baixa, houve uma acumulação, os players do mercado, os compradores, começaram a fazer toda uma tratativa sem despertar muito impacto no mercado de acumular as ações, até que houve realmente o rompimento dessa acumulação e houve a projeção. Com a projeção entrou o efeito manada, entrou tudo, até os vendedores fechando posição, fazendo com que aquela projeção, aquele movimento, aquela aceleração daquela nova tendência, que é uma tendência agora de alta, tá, disparasse, subisse. Tá? E aí o que ocorre? Tá? Ela começa a subir, até que em um determinado ponto a gente começa a perceber que entra um padrão que a gente chama de distribuição, ou seja, é a hora que aqueles compradores que acumularam lá embaixo, tá, na fase de acumulação, começam a fazer o processo inverso. Eles começam a vender 10 e comprar 5, vender 10 e comprar 5, ou seja, eles fazem o processo inverso, de forma que eles vão desfazendo da posição deles sem causar impacto no mercado. Porque muitas vezes a posição é muito grande, então eles não têm como jogar tudo de uma vez. Então eles vão jogando de pouco em pouco, aí ele vende 10, compra 5, vende 10, compra 5, vende 10, compra 5, tá? Até que chega o momento de romper essa fase. Então, ou seja, é aquela fase que eles buscam diminuir o tamanho da posição deles, tá? E aí o processo é ao contrário, tá? Quem entrou no efeito manada ainda não percebeu que começa a haver essa venda, tá? E inclusive continuam comprando, forçando a ela subir mais um pouco para que esses players que entraram no mercado de acumulação tenham condição, né, tenham liquidez para que eles desfaçam todo o restante da posição deles. Então é o que nós chamamos de distribuição, fase de distribuição, é o momento que eles começam a se desfazer da posição que eles montaram lá na fase de acumulação. E aí ocorre a última fase, que é justamente a fase de regressão, ou seja, é a hora que começam a perceber que os candles até diminuem de tamanho, tá? Começa a desacelerar aquele movimento que a gente disse lá nas características dos candles, que a gente começa a perceber que existiam os candles grandes forçando para cima, de repente começou a diminuir o tamanho desses candles, tá? Até que surge uma sombra superior muito forte, indicando que o movimento, aquela tendência de alta, ela está perdendo força, está terminando, até que surge um candle de baixa forte, com corpo forte, um candle de decisão, fazendo o rompimento dessa distribuição e havendo a regressão, ou seja, é o momento em que os grandes players que começaram lá embaixo na acumulação praticamente desfazem a posição deles. Aí sobra somente os sardinhas, né, o efeito manada desesperado, que vê o mercado caindo e começa a desfazer das posições deles, especialmente quando eles dão essa esticada, buscando pegar os stops dos sardinhas, e aí começa a disparar stop do pessoal que está comprado e fazendo com que todo o mercado volte a cair, mudando a tendência desse mercado, tá? Então a gente percebe o seguinte, que durante uma tendência de alta, uma série de candles positivos, tá? A gente vai observando pelo tamanho do corpo, tá? O corpo começa a ir diminuindo, até que sinalize, tá, uma situação forte e que a partir dali há essa queda. Então isso é o que nós chamamos fase de regressão. Então só fortalecendo essas 4 fases, tá, a gente vai ter aqui, lembrando que aqui, nesse pedaço aqui, a acumulação, eles ficaram fazendo aquele joguinho, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então eles acabaram criando uma faixa de preço aqui, onde que vinha do movimento de queda, tá? Chegou aqui nesse ponto aqui, eles começaram a fazer esse joguinho, compra 10 aqui, vende 5 aqui, compra 10 aqui, vende 5 lá. Então, estou colocando um valor somente para ilustrar.
Até que em determinado momento, tá? Quando eles fazem esse movimento aqui, eles conseguem romper essa barreira, tá? Especialmente com um candle forte, né? De decisão mesmo, tá? Inclusive aqui a gente vai vendo um alto volume, tá? E aí o que ocorre? Tá? A partir daqui começa a ter o movimento de que a gente chamaria de projeção, tá? Então começa a ter esse movimento de projeção, é a hora que entra o efeito manada, a hora que começa a pegar também os stops de quem estava, os retardatários na parte que estavam vendidos, começa a pegar os stops deles, aí a sardinhada que espera aquela confirmação mesmo total para começar a entrar, e isso faz com que há um aumento, né, uma força nesse movimento, tá? Começa a aquecer esse movimento de compra, tá? Ele começa a subir, 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 e aí o que ocorre? Chegando num determinado patamar que já estava decidido quando se começou a entrar nesse processo aqui, tá? Eles começam a criar um efeito parecido com esse aqui, só que ao contrário, tá? Eles começam a vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, até que chega nesse ponto aqui que eles fazem um rompimento dessa coisa, exatamente com o mesmo processo aqui, com candle forte, com volume forte, tá? E aí eles fazem o último movimento, que é o movimento de regressão. Nós vamos ter a acumulação aqui, a projeção aqui, a distribuição aqui e a regressão aqui. São as 4 fases muito características do mercado. E a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos aí no gráfico, ok? Outro ponto, assim, que são mais esporádicas, tá? A chamada fase de exagero, tá? Então, durante, às vezes, algum momento, seja de alta ou de baixa, a gente percebe um candle que abriu num gap, tá? Então, abriu lá num gap de alta, tá? E fechou contra o movimento original, que originou. Isso indica que há disposição, tá, do mercado para mover os preços na direção oposta. Ou seja, o que significa? Ele abriu em alta, tá? Ele abriu em alta, fez aquele candle em alta e logo em seguida ele já começa a cair, tá? Então, por quê? Tá? Porque ele entendeu, né, que aquele movimento foi meio que exagerado, porque ele foi fruto até se for um movimento de alta, foi fruto de otimismo dos compradores. Então eles tentaram fazer com que o movimento se disparasse, tá? E aí já vinha no movimento de alta, ele acabou disparando, fazendo um gap de alta, havendo um certo exagero nesse movimento. Só que ao fechar os valores, tá? No fechamento, a gente começa a perceber o seguinte, que o mercado já começou a achar aquele preço muito caro, os próprios compradores já começaram a achar que realmente estava ficando caro, e os vendedores já não estavam muito afim, né, de mexer com esse ativo, tá? Então começa a entrar num processo ali de reversão. Então, se ele vinha num processo de alta, exageraram nessa alta, aí o mercado começou a trazer para a realidade do mercado, tá? Isso é o que a gente fala que é um ativo que ficou sobrevalorizado, tá? Ficou caro, tá? Então, o papel do mercado nesse momento é de corrigir esse preço. Então, ele vai começar a trazer de volta. Muitas vezes a gente vê alguns exemplos, nossa, abriu em alta, tá, mas acabou fechando no negativo. Justamente porque aquela alta o mercado entendeu como uma alta exagerada. E aí o papel do próprio mercado, seja compradores ou vendedores, é ajustar esse preço, corrigir esse preço para a realidade do mercado. Ok? Então, esses são chamados formações de exagero. Então, a gente vai perceber isso daí quando a gente começa a ver um determinado candle seguir uma direção, vinha numa tendência de alta, de repente ele dá aquela explodida, tá? Só que daqui a pouco começa a corrigir praticamente tudo aquilo que explodiu e ainda é capaz de vir abaixo daquele valor inicial.
Já a fase de exaustão, ela já é um pouco diferente, tá? Ela não tem esse gap. O que que ela tem é o seguinte, eu venho lá numa sequência de alta ou numa sequência de baixa, tá? Então, eu mando sempre que o mercado, apesar de eu ter desenhado agora há pouco lá, ela não funciona daquele jeito, tá? Ele não é assim que ele funciona, tá? Se ele está num sentido de alta, geralmente ele faz esse movimento, tá? Ele vai fazendo cada vez topos de fundos mais altos, tá? E se ele vem num movimento de baixa, ele vai fazendo cada vez topos de fundos mais baixos, tá? Então é dessa forma que o mercado opera. E aí o que ocorre quando a gente consegue enxergar uma fase assim de exaustão? É quando o mercado a gente vai percebendo que, vamos dar um exemplo, no movimento de alta, ele vai subindo, 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 de repente a gente vê um candle bem forte, uma entrada de volume muito acima do normal, da média que vinha ocorrendo, tá? Isso pode estar sinalizando o que a gente chama de último suspiro, ou seja, que aquele movimento está apresentando um sinal de exaustão, de esgotamento daquela tendência. Ou seja, quem está comprado já começa a pensar que já está de bom tamanho o lucro, tá? E vai começar a sair do exército dos compradores e começar a passar para o exército dos vendedores. Tá? É onde a gente, através dos indicadores de oscilação, a gente consegue enxergar através dos sobrecomprados e sobrevendidos. Tá? Tanto a mesma coisa acontece no sentido inverso. Vem no movimento de baixa, de repente a gente vê um grande candle de baixa, com um volume muito superior à média que vinha acontecendo até aquele momento. Isso pode estar demonstrando que o mercado está se esgotando, aquela tendência de baixa está se esgotando, está se exaurindo, e que há uma grande probabilidade de o mercado começar a pensar numa lateralização e possível reversão. Tá? Nem sempre há essa movimentação, queda vira para alta ou alta vira para queda. Às vezes, entre elas pode existir um espaço de lateralização. Mas como é que a gente consegue enxergar isso aí? É quando a gente começa a ver a sinalização desse grande candle, tá? Muito acima dos demais, um grande candle de força, mas também acompanhado com um volume muito alto, muito forte. Então é uma fase que a gente consegue enxergar e sinalizar para nós a possibilidade daquela tendência estar prestes a mudar, ok? E por último, a gente tem a fase de indecisão, tá? Então é quando começa a surgir candles com corpo muito pequeno, já é o inverso da exaustão, né? Na exaustão você vê um grande candle acompanhado com um volume muito forte. Na indecisão você já vê ao contrário, você vê candles cada vez com sombras pequenas, corpo pequeno, tá? E fica aquela briga meio que empatada entre compradores e vendedores. Isso ocorre muito naquele período assim que a gente chama de período morto ali entre 1 hora e 3 horas da tarde, tá? Entre meio-dia e meio, 2h30, o mercado costuma ter alguns momentos de indecisão, tá? Que na realidade a indecisão é na informação, porque os compradores e vendedores sabem o que estão fazendo, né? Só que eles não conseguem transmitir pelo comportamento do mercado, a forma como vai se formando os candles, a gente não consegue uma informação para que lado que o mercado pode ir, tá? Então, geralmente esse sinal de decisão, tá? Com esses o corpo pequeno, vários, corpo pequeno, eu mostrei agora há pouco no gráfico de 5 minutos, no vídeo anterior, desculpe, no gráfico de 5 minutos, que a gente tinha vários candles, que a gente chama de candle neutro, mas necessariamente não precisa ser candle neutro, mas sim corpo do candle ser pequeno, tá? Você tem uma sombra pequena, tanto superior como inferior, aí você começa a ver vários candles nessa situação e eles começam a andar de lado. Então sobe um pouquinho, anda de lado, desce um pouquinho, anda de lado, sobe mais outro pouquinho e ficam por vários candles, por vários minutos, às vezes por 1 hora, 2 horas, nessa situação. O que é importante? A gente sempre observar o seguinte, tá? Essa lateralização a gente normalmente tem que observar a oscilação, a máxima e a mínima desse período. E geralmente a partir dessa
lateralização, a gente consegue enxergar o rompimento. Se ele romper para cima, ele vai subir praticamente quase que o mesmo tanto dessa oscilação. Se ele romper para baixo, ele também vai descer quase que o mesmo tanto. A gente consegue projetar para baixo quase o mesmo tanto, tá? Por quê? Porque é um momento total de indefinição até que um dos lados resolve tomar uma posição. E aí ele acontece rompendo dos lados, seja na mínima dessa oscilação, seja na máxima dessa oscilação. Tá? Então a gente vai conseguir perceber analisando aquele conjunto de candles cada vez com um corpo menor, né? Um padrão muito pequeno de envolvimento. Então, ou seja, sinal de que o mercado naquele momento está numa pausa, está, vamos dizer assim, num momento de estudo entre os exércitos, entre os compradores e vendedores. Eles estão realinhando as estratégias e é um momento que a gente normalmente deve ficar de fora, tá? Ok? Então esse aqui seria as formações. Então nós temos lá a acumulação, nós temos a projeção, a distribuição e a regressão. E também temos os outros padrões, que são um pouco mais esporádicos, de exaustão, de exagero e de indecisão. Agora a gente vai tentar ver aqui no gráfico alguns exemplos dessas formações. Aqui nesse exemplo aqui do gráfico da CSN, tá, a gente consegue tirar um pequeno exemplo dessas fases, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, a gente pode dizer aqui que nesse espaço aqui entrou um movimento de acumulação, tá vendo? Por quê? Porque a gente percebe que eles fazem esse movimento, tá? Sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, desce aqui, sobe aqui, desce aqui, sobe, desce, tá? Até que você tem esse rompimento aqui, tá? Que é justamente nesse ponto aqui, ó, tá? Nesse ponto aqui tem o rompimento dela. E aí a gente tem esse movimento aqui que a gente chama, né, de projeção, tá? Então nós temos aqui, tá, um movimento aqui que ele explodiu, né? Ele rompeu, que é justamente o que? Aqui vai cortando tudo os stops dos vendedores, tal, né? E entra também o efeito manada. Aí novamente a gente tem nesse espaço aqui, tá? O mesmo movimento, agora a gente chama de distribuição. Subiu, eles venderam aqui, compraram aqui, venderam aqui, compraram aqui, e até que haja o movimento de regressão. Então nós temos aqui, tá, a acumulação. Deixa eu colocar no outra letra aqui, fica mais fácil. Então nós temos aqui a acumulação, aí nós temos nesse outro ponto aqui, opa, a gente escreve meio estranho, deixa eu pegar uma outra, pior que tem que ser essa mesmo. Nós temos aqui a acumulação, aí nós temos aqui a projeção, nós temos aqui em cima a distribuição, e aí nós vamos ter aqui embaixo, tá, nesse processo aqui, tá, a regressão. Então, aqui nós temos a acumulação, aqui nós temos a projeção, aqui nós temos a distribuição e aqui nós temos a regressão. Então é um movimento típico de mercado. Ficaram aqui, ó, um bom tempo aqui, ó, desde 3 horas da tarde até o fechamento nesse movimento. Na abertura, tá, jogaram para baixo para tentar comprar mais barato ainda e jogaram para cima, tá? E aí chegou nesse patamar aqui, começaram a vender, caiu, compraram um pouco, fizeram subir novamente, venderam outro tanto, até que chegou nesse patamar aqui, deram uma pancada mais violenta. O que chama a atenção da gente aqui, tá?
candle de força e candle de força, tá? Então são dois movimentos aqui que a gente sinalizou através da formação do candle, tá? Essa possível operação. Então por aí a gente tem uma capacidade de observação melhor. Esse exemplo aqui foi bem curto, né? Porque às vezes o movimento pode ser bem maior aqui, mas a gente observa que é exatamente dessa forma que é feito o movimento. Aquela fase do exagero, nós temos um exemplo clássico aqui, aqui na Uzi Minas, que teve na última sexta-feira, tá? Nós tivemos um gap de alta muito forte, tá? Nós tivemos um gap de alta muito forte, ela já vinha no movimento aqui de alta, tá? Já vinha no movimento de alta, teve esse gap muito forte, tá? Se a gente pegar aqui, vamos ver se no gráfico de uma hora fica melhor visualizado. Olha lá, no gráfico de uma hora fica melhor visualizado, tá? Então, ou seja, a gente já vinha aqui no movimento de alta, tá? Tivemos esse gap, e o que ocorre? Tá? O próprio mercado achou isso aqui exagerado. E automaticamente o que ele fez? Zerou. Trouxe praticamente para o mesmo patamar, ela quase que termina negativa. Entendeu? Por quê? Porque esse ponto o mercado está sinalizando que está exagerado. O que chamou a atenção? Tá? Um grande volume. Tá? Um grande volume. Então a gente vai percebendo isso daí, tá? Através dessas formações aí, tá? A gente percebe que ele vinha no movimento aqui, até lateralizado, mas de alta, tá? Se a gente pegar aqui um pouco mais para trás, a gente percebe que ele vinha no movimento de alta, tá? Um movimento já bem forte, há dias de alta, tá? E aí de repente chegou nesse dia aqui desse gap enorme, só que o próprio mercado achou que esse valor aqui, esse preço da ação estava exagerado e fez a devida correção. Então isso é típico do mercado, tá? Então a gente consegue perceber através, você joga aqui no gráfico em 15 minutos, você vê que aqui ele já criou um candle de indecisão, tá? Já criou um candle de indecisão. Aqui ele já começou, você vê o corpo pequeno e grandes sombras, tanto em cima como embaixo. E aqui já foi ao contrário, já começou a fechar abaixo, tá, dos valores anteriores, tá? Então nós, em 30 minutos ele fechou com um valor, tá, por volta de 14,65, e aí no 15 minutos seguinte ele já foi fechar em 14,53, tá? Então se a gente observar aqui, quase que ele volta aqui para o preço de compra, tá? Para o preço de fechamento anterior. Tá? Ficou muito perto disso daí. De 14,75 ele veio cair aqui embaixo em 14,13. Então isso aqui é o que a gente chama de fase de exagero. Tá? Então a gente tem que observar isso aí, e a gente vai observando como? Através disso aqui, ó, de volume, através desse comportamento posteriores, tá? Então por isso que a gente chama fase, porque você, através de um candle só, você não consegue chegar nessa conclusão. Foi necessário aqui, praticamente aqui, 4 candles para que você visse, entendesse e sinalizasse que realmente estava tendo um movimento contrário àquilo que o mercado apresentou de forma inicial, ok? Outra fase que a gente costuma também analisar é aquela fase da exaustão. Isso nós já comentamos, vamos ver se eu acho aqui alguma. Aqui, ó. Chamada fase de exaustão, tá? A gente começa a ver candles pequenos, tá? Então aqui nesse patamar aqui, ó, são candles, tudo candles pequenos, a gente vinha de vários candles grandes, e a gente começa a ver candles pequenos. Eu vinha numa tendência, né, o mercado vinha numa tendência de queda. Essa formação aqui, que a gente chama de fase de exaustão, através até daquela simbologia de sombras maiores, tá? Já é uma sinalização, o próprio candle aqui já seria uma sinalização. Os candles seguintes confirmaram essa sinalização, tá? E aí o que houve? Ela se exauriu, aquela fase de coisa, e ele começou a subir, né, chegando até esse patamar aqui,
ok? Então isso aí é que a gente chama de fase de exaustão, tá? E por último aqui, finalizando, a gente vai ter aqui, né, nesse patamar aqui, que eu até lembrei mais ou menos o horário, tá? Só confirmar aqui, ela começou mais ou menos aqui assim, tá? E foi até mais ou menos, vamos dizer, vamos considerar esse daqui, tá? E eu comentei agora há pouco, tá? Aquela famosa fase de indefinição, tá? De indecisão. E eu ainda comentei que normalmente aquele horário morto de mercado é entre 1 hora e 3 horas. Então a gente percebe que começou às 13h45 e terminou às 15h15. Ou seja, é um exemplo claro, né, desses momentos. Se a gente observar aqui, né, vai conseguir encontrar aqui outros pontos mais ou menos no mesmo patamar. Então, por quê? Corpo pequeno, tá? Vários candles neutros. Tá? E olha que nós estamos falando de 15 minutos num ativo aqui, os em Minas. Tá? E vários candles de 15 minutos e ele ficou nessa indecisão até que ele tomou a decisão, tá? De continuar caindo. Se a gente observar aqui, né, ele já vinha no movimento de queda, continuou caindo, tá? Continuou caindo. Então ele ficou um período aqui morto, um período de estudo e acabou no final decidindo continuar a queda. Ok, gente? Então nós tivemos aqui todos os exemplos: acumulação, projeção, distribuição e regressão. E também conseguimos enxergar fases de exaustão, fase de exagero e fase de indefinição, tá? Ou indecisão, como a gente pode estar falando, ok? Então é isso aí que eu tinha que dizer para vocês com relação aos candles, tá? Agora nós vamos partir para os próximos vídeos sobre indicadores e depois sobre o nosso setup. Setup, aliás, e também sobre suporte e resistência. Ok, gente? Forte abraço e até o próximo vídeo.